Ser forte como a pedra ou ser forte como a água? Fortaleza é a rocha dura que tudo suporta e tudo aguenta? Ou fortaleza é a água fluida, que arrebenta nas rochas, mas que também se infiltra nas brechas? Falar de força feminina é sempre um impasse. Nós não queremos a delicadeza da fragilidade, mas também não queremos ser sobrecarregadas porque somos fortes. Qual é a saída? Para responder essas perguntas, hoje eu converso com ela, que vocês conhecem como Rafa Kalimann, atriz e apresentadora, mas que aqui vocês vão descobrir que é muito mais do que uma sábia. Eu acho que você tem um modo de ser que eu acho que a sua história, né? Eu acho que assim, você quando alguém espera uma coisa, você vem trazendo outra. Tem uma coisa que é meio incapturável. Nossa. E aí eu queria entender isso. Porque eu fico assim, gente, como que a mulher, ela tá em Cannes, ela tá em Veneza, ela tá no Circuito Sertanejo, ela boteco. tá no Pagode da Lapa. E um dia que eu abro sua história, eu falo assim, ué, não entendi nada. Como que é isso, assim? E tudo de uma forma muito natural, né? Assim, muito genuíno. Eu queria entender como que é isso. Você sempre foi assim? Foi uma virada em algum momento, assim, essa coisa de você viver multiplicidades, viver muitas realidades. Como que é isso? Foi uma conversa com um amigo meu, numa fase que eu estava me cobrando muito pertencer a algum sistema. E eu me questionava assim, né? Mas eu não me sentia 100% em nenhum lugar. Eu falava, por que eu não estou sendo 100%? Porque eu tentava me encaixar em alguma coisa. E ele falou, tenta entender que você está no meio desses caminhos e se respeite nesse lugar. Muitas pessoas estão aí e poucas pessoas as representam. Então, foi quando eu entendi que eu era a Rafa de Cannes e eu era a Rafa do Boteco, que faz uma maratona no Rio de Janeiro, desde o Samba do Trabalhador, ao Bafo da Prainha, Pedra do Sal, eu vou em tudo que eu gosto. E aí me libertou para eu ser quem eu quero ser de fato, sem me preocupar se as pessoas de um meio que nos julgam estão aceitando ou não, outro meio assim, que essa é a Rafa. Eu sou múltipla mesmo, eu me permito ser, eu gosto de ser, eu sou intensa nas minhas escolhas e vou me permitindo, é gostoso que a gente vai se conhecendo cada vez mais. E eu vou falando, eu gosto dessa roupa, usando de uma maneira um exemplo mais fácil, eu adoro essa roupa, eu nunca usei esse estilo e eu coloco também e acho que combina comigo, mesmo alguém falando, sei lá, um stylist que seja, falando, não é seu estilo. Por que não é meu estilo? É meu estilo. Eu quero ser assim, eu quero sair assim, eu quero viver desse jeito. Então, acho que eu me respeito mais. E eu fico muito feliz que você, por exemplo, tenha notado isso. Ninguém me deu esse feedback ainda. Porque foi, de fato, uma virada muito, muito verdadeira para mim. Quando eu falei, eu sou a Rafa da cerveja, do copo americano, e que bebe champanhe com classe e entra onde ela quiser entrar. Eu acho isso é uma coisa, como eu te falei, né? O programa começou com isso, porque pra mim era uma crise também, assim, essa coisa de, dá pra eu ser muitas, assim, dá pra eu ser bagaceira, né? Como eu vim de um lugar, eu vim da psicologia, eu era professora universitária, então todo mundo espera de mim uma coisa meio assim, né? Esperava essa coisa do correta, ou não sei o quê. Polida. E aí isso eu não caibo ali. E aí eu fui, depois trabalhando com internet e tal, com imagem, eu fui vendo assim, quantas coisas não cabem mais, eu vou ceder a isso? E aí eu fui olhando para as mulheres que eu me inspiro, assim, e você é uma delas, eu vejo assim, é possível sim. E isso encoraja, eu acho que comunica muita gente que está ouvindo a gente, assim, mulheres que não necessariamente trabalham com imagem, mas mulheres que são advogadas, que também são mães, que também gostam do pagode, mas que também são da igreja, sabe, assim, é possível ser muitas. E você falou que isso foi uma virada numa conversa, mas na infância, você lembra de você ser assim também, uma criança que não cabe, assim, que é isso? Tu gosta de mil coisas. Tá aí um ponto que eu nunca me questionei e que você tá me fazendo aí visitar. Eu era uma criança disruptiva, eu era uma criança fora da caixinha. Tinha até, em alguns momentos da minha vida, eu cheguei a estudar isso para tentar entender se eu era uma criança índigo. Porque eu era criança que ia para casa das minhas amiguinhas, sei lá, com 7, 8 anos, e queria ficar sentada conversando com os pais. Eu queria entender o que a mãe da minha amiga estava lendo. Eu queria entender como era a relação dela com o marido. Eu era muito curiosa, sempre fui muito do porquê. Por quê? E isso fez com que eu saísse de uma cidade de 13 mil habitantes e conquistasse sonhos tão grandes para a nossa realidade.
né? Então, eu furei uma bolha de um sistema ali do interior, do Triângulo Mineiro. A minha região, dentro do que eu vivo, né? Eu sou a primeira pessoa a viver. Eu sou a primeira pessoa a estar numa novela. E isso pra gente é muita coisa, porque eu sei que tem muitas meninas que sonham com isso, como eu sonhava. E até questionava se era realmente possível, ao mesmo tempo impulsionada pelo desejo de fazer acontecer. Eu sei que tem muitas meninas lá agora que sabem que é possível, sabem que elas podem fazer acontecer, que elas podem realizar. Então eu acho que isso é a soma dessa Rafaela corajosa, né? Aquela criança. Eu era uma criança audaciosa. Eu lembro que eu tive uma fase, Manu, que eu sofri muito no colégio. Bullying. Eu sofri bastante. E eu tive que mudar de escola. Só que a minha cidade era muito pequena. Então, eu tinha um colégio público, estudável, que não era perigoso, e um colégio particular. Só que eu venho de uma família pobre, então não tinha como estar no colégio particular. Eu estava ali, sei lá, com 9 anos. Eu fui sozinha no colégio particular. E falei, olha, eu quero estudar. Eu preciso estudar. Eu estou vivendo isso, isso e isso na minha escola. O Conselho Tutelar não sai da minha casa. Me dá uma bolsa. E eu ganhei a bolsa. Caramba! De tão cara de pau mesmo que eu era para fazer as minhas coisas acontecerem. E assim foi a minha vida toda. Acho que o resultado dessa Rafa que eu sou hoje vem dessa Rafa lá de trás. E também dos meus pais, que nunca, eu não lembro, eu não tenho a imagem dos meus pais me limitarem a nada, nada. Quer ser assim seja, quer falar assim fala, quer andar assim anda. Sempre muito por dentro. Meus pais sempre fizeram questão de estar dentro da minha turma de amigos. Tudo acontecia na minha casa. Todas as festas eram na minha casa. Para eles entenderem as festinhas de escola, para eles entenderem com quem eu estava andando. E nunca foi uma questão de você não pode fazer isso. Quando eu não podia fazer alguma coisa porque tem que ter um limite, era conversado. Filha, isso pode acontecer isso, pode te levar a esse caminho, pode te fazer desse jeito. A gente acha que é melhor você não viver essa experiência, não fazer. E sempre muito bem amassado, sabe? Para que você entendesse, para que não fosse uma imposição, mas uma coisa quase lógica. E isso fez com que eu não criasse amarras para viver as minhas coisas, para ser. Nossa, isso é muito legal, você ter resgatado essa lembrança da infância, porque era bem o que eu ia te perguntar também, porque assim, eu sou uma pessoa meio fritada, assim, nas coisas. E eu tenho a sensação que a gente está até falando isso aqui de São Paulo, né? Que São Paulo é uma coisa que convoca a gente aí. A minha crise veio muito também depois que eu mudei para cá, enfim. E quando eu olho pessoas, mulheres, né, principalmente, que conquistam as coisas nesse modo que você conquista, que eu acho que é muito assim, como você funciona mesmo, isso eu acho muito admirável, essa serenidade. Que é isso. Quando você conta diante de uma experiência em que você sofria bullying, em que era uma situação difícil, ou você ia para a escola perigosa, ou você ia para particular, mas não tinha dinheiro. Você teve a serenidade com 9 anos de assim, vamos entender? E eu acho que é muito assim como você leva a sua vida, né? Nos passos que você dá, de tudo. E aí eu queria entender também isso. De onde vem? Você se percebe assim? Ou você tem um pedaço de você que é fritada também, que é assim, desequilibrada? Como é que é isso? Eu me percebo assim hoje. Eu acho que o ter participado do BBB fez eu me ver de fora e entender que eu era assim. Isso foi um choque um pouco. Eu sou ariana. Então eu sou... Eu nunca vi uma ariana igual você. Eu tenho preconceito com a ariana. Meu talento é câncer, tá tudo bem. Mas eu sou mariana, então eu sou do fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Mas tudo pra mim é de fato, talvez pela minha fé. Eu acho que meu lado, minha espiritualidade é muito aflorada em mim. E isso me coloca os pés no chão de alguma maneira. Eu peço muito a Deus tudo. Então, se eu acordo pela manhã, eu peço para ele entrar antes de mim, eu peço para ele ser os meus olhos, meu ouvido, a minha boca, eu peço para ele estar nas minhas ações. É claro que a gente entra em equívocos várias vezes, né? Mas eu tento trazer essa serenidade, assim, como ele agiria, como Jesus seria. Então, a minha fé, ela me conduz a pensar dessa maneira. Mas eu acho que eu sempre tive essa calmaria, assim, para fazer as minhas coisas, sabe? Eu não sou uma pessoa ansiosa, afobada e que age por impulso. Eu não sou impulsiva, é isso. Eu acho que eu respeito o processo das coisas. Teve que ser assim. A minha vida me ensinou a ser assim. Como eu disse, era muito improvável que eu conseguisse chegar nos meus objetivos. Eu vim para São Paulo, estava com 14 anos, vim morar sozinha. Tudo era improvável. Tudo, assim, até a falta que minha família me fazia, eu tive que pensar como eu faria para sobreviver a isso, assim,
como me doeria menos. Eu me afastei mais da minha família para sofrer menos. Tiveram várias coisas que eu sempre tento pensar muito antes para fazer. Eu acho, e é engraçado porque as pessoas confundem um pouco isso. E eu tenho uma sensação de que muitas pessoas não me entendem, e tá tudo bem, eu não espero que todo mundo me entenda, nem quero, mas que muitas pessoas não me entendem por não acreditar que existam pessoas assim. Aham. E aí, quando eu saí do BBB, as críticas eram essas. Ah, tá, que ela é assim, ela tá fazendo um personagem. Ah, tá, que ela é assim, ela tá, sei lá, ela fez coach pra entrar. Não, eu sou assim, e que bom também, sabe? Eu gosto de ser assim, esse é o meu jeito de lidar com a vida. É porque você não é óbvia, né? Eu conversei muito isso com a Juliette também, assim, que a gente olha e a gente pensa, alguém que tá tão em paz com tudo que pode ser, isso incomoda as pessoas, né? Assim, e eu acho isso tão rico. Quando a gente olha e eu vejo assim, isso me salva muito. Quando eu olho para as mulheres, eu vejo assim, que incrível que ela é tudo isso. Isso me dá uma paz, assim, então eu posso ser também. É isso, eu posso ter lados que não necessariamente conversam com o outro, mas que me compõem. Então, eu acho que isso é muito rico. E você já se sentiu na vida, assim, pressionada? Pera, então eu tenho que entrar numa caixa, eu tenho que deixar alguma coisa de mim. Mano, tudo na vida tem dois lados. Então, se eu não explodo para fora, eu implodo. Então, quando eu comecei a ter crise de pânico, por exemplo, foi dia 28 de abril, que dia é hoje? 28 de abril de 2019, minha primeira crise de pânico. Eu nunca vou esquecer essa data. Minha primeira crise, quando eu comecei a tentar entender por que de viver isso, e também por essa personalidade e tudo, eu entendi que é porque eu guardo ainda, hoje eu tô aprendendo a falar não, coisa que pra mim ainda é muito difícil, porque eu não quero ferir o outro, e por aí vai. Mas a quantidade de vezes com que eu guardo tudo soma dentro de mim e eu acabo explodindo de alguma maneira. Então, eu colho as consequências de ser assim também, sabe? Eu acho que tudo tem dois lados. Eu falo que a sombra é do mesmo tamanho da luz. E é inegável isso. A gente tem que olhar para a sombra com o mesmo cuidado que a gente olha para a luz. É que eu já perdi a sua pergunta. Não, isso você já foi. Se você já foi pressionada a deixar alguma coisa de lado. Mas isso é muito legal, né? Porque eu falo muito aqui disso e falo nas minhas redes que a gente não pode romantizar a mulher que é legal. Tipo assim, como ela é boa, como ela é bacana, como ela é justa. Porque só essa mulher que sabe o preço que ela paga pra ser assim, né? Então, assim, a gente também não pode demonizar a mulher que diz não. Que diz, olha, você me invadiu, que diz, ó, vai tomar no cu, sabe? Total. Então, como que é isso? E a gente se condicionou na vida, como mulheres, a não ser essa mulher, porque a gente sempre acreditou que era errado ser ela. É a mulher do não. A mulher do... De fato, não. Daqui não entra pra cá, não passa pra cá. E aí a gente foi condicionada, a maioria de nós mulheres, a ser doce, a ser maleável, a ser mais gentil. Na minha família, por exemplo, as mulheres elas são muito à frente, assim, dos homens. Então, são 5 filhas e 3 filhos, 5 mulheres e 3 homens. E meu avô morreu muito cedo e a vovó que tomou conta de tudo. Então, elas trouxeram essa força da vovó de uma maneira muito precisa ali para elas. E eu tenho uma tia que ela é mais dura e as outras são mais dóceis. Eu cresci achando que era errado o jeito dela. Eu achava que, assim, eu não admiro o jeito dela. Hoje é o contrário. Hoje eu falo, caramba, forte pra caramba, sabe? Todas são, mas assim, poxa, minha tia tem muita coisa legal pra me ensinar. Então hoje eu olho pra ela com outro olhar. Você perguntou antes se eu já abri mão tive que abrir mão de alguma coisa. Uma parte de você, Alguma parte de mim por ser assim. Eu me questionei, depois que em 2021, mais ou menos 2022, eu me questionei muito sobre ser assim e comecei em algum momento ali a inibir esse meu lado de serenidade, até da minha espiritualidade, dessa minha forma branda de viver, para não ser atacada. Porque eu sentia que me atacavam com o intuito inconsciente até de tirar isso de mim. Porque era como nada abala ela. Como assim nada abala ela? Eu abalava sim.
doía muito, dói muito. Só que eu não vejo necessidade nem de retrucar, nem de... Às vezes acontece, mas nem de... Isso não muda em nada. Ou ter que se provar, né? E não muda em nada. Minha vida, minha rotina, meus sonhos, não deixei de fazer, não deixei de correr atrás. Nada me impediu, nada disso me impediu. Tiveram coisas muito mais duras no meu passado que poderiam me impedir, não me impediram. Não vai ser uma crítica. Mas eu sentia isso, assim. E aí eu coloquei em prova também. Será que eu realmente não sou assim? Será que eu tô fazendo um personagem? É mesmo. Coloquei várias vezes. Eu ouvi tanto, você começa a ouvir tanto de milhares de pessoas que aquilo ou é errado, ou é uma mentira, ou é um teatro, ou coisa do tipo, que você começa a se questionar. Pô, será que então essas pessoas estão certas? São tantas pessoas falando e eu tô errada? Será que eu realmente levei pra terapia? Aí fui tratar, aí mãe, senta aqui, me ajuda. Mãe, eu sou assim. Ela fala, para, garota, você assim desde que você nasceu, esquece isso. E também faz parte de ter base, né? E eu acho que tem você falou, né, da coisa que pra você foi difícil, você aprendendo a dizer não e tal. E é uma coisa que eu tenho aprendido também, que assim, existem muitas formas de dizer não. E uma das formas que é mais primária, assim, que a gente acaba deixando de lado porque é taxada como egoísta ou porque a gente não tem tempo mesmo, é ter os nossos momentos. Eu acho que você respeita muito isso, muito. Né? Assim, a coisa da sua casa, os seus cachorros, você ir lá para casa da sua mãe. Como que é isso, assim? Como que você realmente percebe, você tem isso como um terapêutico, assim, isso é terapêutico, eu preciso ir para casa. Ou é uma coisa que você entra também no automático? Não, eu tenho como terapêutico. Talvez por eu ter saído tão cedo de casa e ter vindo para cá, morado tanto tempo sozinha, hoje eu valorizo ainda mais quando eu posso estar perto. Eu falei sobre morar sozinha e vou te responder essa pergunta baseada nisso. Ao mesmo tempo que eu saí de casa aos 14 anos e fui morar sozinha, porque eu fui morar longe da minha família, agora, nesse momento, é a primeira vez que eu moro sozinha. Porque eu sempre morei ou em república, ou dividi apartamento, ou com ex-marido, ou com a minha mãe, depois minha mãe veio morar comigo depois que eu me divorciei, ou com primos. Sempre tinha outras pessoas compondo a minha casa e a energia dela. E na virada desse ano, que foi bem difícil para mim por questão de depressão, eu falei, eu vou, pela primeira vez, pensar só em mim e ter minha casa, meu canto. Tanto que os meus cachorros, que é minha vida, eles são minha vida, assim, eles foram para Goiânia. Minha mãe tá cuidando deles. Minha mãe mesmo falou, filha, deixa eu levar eles, para você não ter que se preocupar nem com isso, porque cachorro, quem tem cachorro em casa sabe que são filhos, né? E lá eles vão ser tão felizes, eles nem lembram que tem mãe. E lá é chácara, então eles ficam soltos, eles têm uma vida muito mais gostosinha de viver em Goiânia do que... Isso me dói, tá? Mas olhando pra eles, eles estão muito bem. E eu tô indo com mais frequência, então o tempinho que eu tenho, eu dou uma corridinha lá só pra dar um beijo, um cheiro, ver meus sobrinhos, minha mãe. Eu acho que isso me alimenta muito. E, ao mesmo tempo, pela primeira vez, eu tô podendo chegar na minha casa e sentir meu cheiro. Só o meu cheiro. Quando eu abro a porta, eu sinto que aquele lugar, ele é 100% meu. E eu acho que fala muito de como eu tenho me visto e me respeitado nessa minha fase da minha vida. Eu precisei chegar aos 31 para entender que eu precisava de um espaço. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter família. Eu não quero que isso demore tanto. Mas antes disso, eu preciso viver colocar a música que eu quero no último volume, lavar minha louça, lavar as minhas coisas, cuidar das minhas coisinhas ali, comprar aquilo que eu sei que é a comida que eu vou comer, que eu gosto de comer. Eu nunca vivi isso. Eu sempre comprei a comida que as pessoas que estavam morando na minha casa gostavam, não olhavam para a comida que eu gostava. Eu sempre criei minha logística, minha rotina baseada na necessidade dos meus cachorros e das pessoas que moravam comigo. A música que eu escolhi era uma música que todo mundo gostasse. Então, agora assim, com a ajuda da minha família, é isso. Eu tenho um apoio, assim. Eu falei, agora eu preciso do meu tempo. Mas você tem muito essa coisa de olhar para o outro mesmo, né? Até quando você fala, assim, dos seus sonhos, assim, com os meus sonhos, outras pessoas veem também que é possível, né? Tem uma coisa você tá sempre com o outro, né? Não é uma coisa que é só você. O que é muito bonito, né? Porque isso é generoso, é empático, mas também é muita sobrecarga, né? Porque fica assim, é muita responsabilidade. Que é como se assim, se eu cair, muita gente cai. E é muito louco isso, né? Porque eu acho que você fala sobre saúde mental de uma forma muito honesta, muito aberta, né? Assim, sem nenhuma hipocrisia. E
E ainda assim é difícil das pessoas olharem para a própria saúde mental, das pessoas olharem para a possibilidade de pessoas que estão em lugares de relevância. Assim, elas também são gente, né? Porque, Quem dera eu se, quando eu era mais nova, tivessem pessoas na mídia falando que isso existe e que precisam se cuidar e que a vida não é uma vida de revista. Quem dera se a gente tivesse como referência pessoas que humanizassem mais, que se humanizassem mais para a gente olhar com um olhar de realidade. Porque a gente cresce, eu lembro quando eu mudei para cá, que eu vim para modelar, eu lia, eu via revistas, eu via na TV, e eu falava, é isso. Eu demorei 10 anos para fazer meu primeiro grande trabalho. E me frustrava muitas vezes, sabe? Eu falava, poxa, mas me venderam que isso seria desse jeito, que seria dessa maneira. E eu não quero ser a pessoa que vai vender para outras meninas que precisavam ouvir, que precisam ouvir como eu precisava, que tudo é um mar de flores e que as coisas são super fáceis, super acessíveis e que a gente vive numa felicidade constante. Não. É claro que a gente quer passar o máximo de coisas boas, porque ninguém merece abrir o Instagram com tanto de notícia ruim que a gente já tem, mas ninguém merece abrir o Instagram e ficar vendo um monte de coisa ruim ou pessoas reclamando o tempo todo ali. Mas eu também não quero pintar isso como sendo uma coisa... Eu falo muito das minhas realizações, dos meus sonhos, das possibilidades, da determinação, do quanto eu sou disciplinada. Eu acho que isso impulsiona o outro a fazer. Mas também falo das minhas dores, também falo da minha depressão, também falo das minhas crises de pânico, também falo da necessidade de buscar ajuda e de ser ajuda. Porque é isso, a gente é referência, sabe? E graças a Deus, eu acho que a gente está num processo evolutivo tão grande, eu sou tão esperançosa com isso, porque a gente hoje tem múltiplas referências. A gente não tinha isso. Sabe quantos anos, mano? 35. Não, 35. Mas a gente não tinha isso. Era um perfil, era um padrão, era um jeito, era uma comunicação. Era como a mulher deveria se portar, como o homem deveria se portar, o que a mulher gosta. Eu nunca vou esquecer disso. As revistas que a gente lia era como conquistar um homem. Como os homens gostam das mulheres. Aí tinha opiniões dos homens falando sobre as mulheres. E eram tudo, tipo, padrão, era tudo do mesmo jeito. E aí a gente cresce com um comportamento super condicionado ali, que não é real. E na vida real não é isso. Aí você vai pro interior, você vai sentar com uma garota para falar com ela, ela é frustrada, ela não se sente realizada com o que ela vive ali, porque foi vendido para ela que só existem outras maneiras de ser sucesso, de felicidade. Então eu não gosto de imprimir essa vida perfeita e etc. Não é, não. Zero perfeito. Tem dores pra caramba. Eu choro pra caramba, sempre posto foto chorando, eu acho péssimo tirar foto chorando, eu tiro foto chorando, e eu posto por isso, sabe? No meio de um monte de coisa boa, no monte de felicidade também tem dor, também tem tristeza, também tem frustração. Tem dia que eu vejo a novela, que eu assisto uma cena que eu falo, ai, não gostei, fiquei mal. Outras vezes, essa é maravilhosa, essa tá ótima, vou até postar no Instagram. Porque é isso, sabe? Todo mundo vive desse jeito. Não dá pra gente romantizar uma vida uau. Eu acho que isso, você comunica mesmo a coisa do processo. Eu acho isso muito rico, porque as pessoas ficam vendo um produto, e eu acho que a internet é esse lugar mesmo. A gente vê aquilo que está pronto. E aí gera essa frustração, que é assim, por que comigo não acontece? Né? E aí você comunica muito a coisa dos processos. E aí acho que tem a ver com o que a gente estava falando, da coisa do boazinha e tal. Como é que está sendo, pensando em processos, essa coisa de você estar na novela, fazendo uma vilã? O que você teve que pegar de você, assim, para colocar na Jéssica? A sombra, que eu te falei, que todo mundo tem. Todo mundo tem a sombra e todo mundo tem a luz. E ninguém é 100% do bem, ninguém é 100% do mal. A gente escolhe, obviamente, eu acho que a sabedoria mora aí, em escolher as nossas atitudes, a maneira com que a gente pensa. Quantas vezes a gente pensou uma coisa, sei lá, julgou uma pessoa, invejou, e falou, ai meu Deus, cai a ficha e você fala, nossa, por que eu falei isso? Normal, a gente é assim. Então eu fui para a sombra, eu olhei para minha sombra, eu fui para aquilo que eu jamais seria, ou que eu jamais colocaria para fora, que eu não deixaria o mundo ver e nem me deixaria ver essa Rafa, até porque eu não sou nada parecida com a Jéssica, mas eu busquei nisso. A minha psicóloga falou uma coisa maravilhosa, ela falou, quando eu contei para ela da personagem, que eu tinha pegado a novela, como seria, eu até contei meio tipo, ai, você não sabe, ela é uma vilã, porque eu sabia o tamanho do desafio que seria para mim.
Ela, ai, ainda bem. Ah! Cara, ela comemorou muito. Ela falou, ainda bem que eu vou ver essa sombra vindo à tona, porque agora as pessoas vão poder pegar na sua sombra, aquilo tudo que te ferem, tentam te ferir na sua luz, vão poder te ferir na sua sombra, sabe? Que bom que ela vai vir, que bom que vai ser colocada pra fora. E que bom que vem dessa maneira, não é fazendo mal pro outro, não é colocando um comentário ofensivo nas redes sociais como uma galera faz, não é competindo, não é invejando, não é sendo uma personagem. E quando eu recebo os textos dela assim, às vezes eu falo, ai, Daniel Ortiz, por que você escreveu isso? Eu vou ter que falar essa palavra, tem palavra que eu não consigo falar na minha vida. Tem uma palavra que é sem graça, o oposto de graça, é uma pessoa que não tem a graça de Deus. Sabe qual é? Qual? Ela é O quê? Desgraçada. Não fala. Mas tem gente que é desgraçada. Eu não gosto. Tem gente que é desgraçada. Ai, essa palavra é muito pesada pra mim. Era uma palavra que se falasse em casa, meus pais, tipo, Não mesmo. Engraçado, é cultural. E a Jéssica tem que falar. E aí? Nossa, tem dia que eu tento passar ilesa, assim, ó. Eu pulo do texto, eu mudo a palavra, eu falo... Desalmado, fala do que. E às vezes eu tento colocar uma outra palavra lá pra criticar a Electra. E aí o diretor fala, Rafa, não é essa. Aí eu vou lá falar, como Jéssica. Mas tá sendo muito prazeroso pra mim viver isso e ver uma outra versão da Rafa vindo à tona. E eu acho que a Jéssica, mesmo uma vilã, ela foi muito abraçada, né? Assim, as pessoas, eu vejo você quando você compartilha lá, assim, as pessoas falam e acompanham e querem ver aquilo. Tem uma coisa, né, assim, que acho que tem a ver com a sua comunicação, tem a ver com a sua comunidade, porque eu acho que você tem uma comunidade muito forte, né? De pessoas que realmente te veem, sabe? Que assim, que tomam você como uma amiga mesmo, né? Como é que você esperava isso? Que as pessoas fossem abraçar ou você esperava que assim, meu Deus, vai ser essa vilã que vai ser xingada na rua? Eu esperava que fosse xingada na rua. Eu ainda espero que a vilania dela nem começou, olha o spoiler. Eu acho ela uma vilã muito chique. Ela é chique, ela é chique. Eu acho que ela é baixa. Não, ela não é baixa, não. Ela tá aqui, ó. Você tá aqui. Eu acho que os tempos são outros. Acho que as pessoas já estão começando a entender que não mistura tanto o personagem. Coitada, a Regiane Alves, eu dei uma entrevista ultimamente falando que sofreu pra caramba na época. Eu acho que os tempos são outros. E a novela das 7, ela tem um lugar mais cômico também. Ela te dá apesar da Jéssica não ser, ela dá uma leveza um pouco maior para as vilanias e como elas acontecem. Mas eu não sei, eu fui tão vidrada na oportunidade, sabe? Vou fazer uma novela, fazer uma vilã. Todo mundo quer fazer uma vilã. Todo mundo quer fazer, pelo menos dentro do que eu converso. Que sei lá o que eu pensei, mas não pensei em nada, não. Não pensei mesmo. Esse foi o meu primeiro trabalho nesses últimos 4 anos, que eu fui assim, foda-se. Foda-se no que vão falar, o que vão pensar. Eu só quero que os diretores, o autor goste, sabe? Se eu entregar esse trabalho representando o personagem que eles de fato me entregaram nas mãos, tá tudo bem, sabe? Tá tudo certo. Eu quero viver isso por mim. E essa escolha foi muito sagrada. Eu tô fazendo ela por mim. Eu vou trabalhar, eu me divirto. Eu assisto, eu não tô pensando assim, ai meu Deus, será que as pessoas vão pensar, vão gostar ou não? Eu quero que as pessoas gostem, óbvio, não tem hipocrisia. Mas eu vejo por mim, é uma superação a cada cena, a evolução acontecendo, as coisas que eu vivo ali dentro do set, as coisas que eu aprendo. Isso é muito legal, conversei isso com a Jade também, né? Assim, como que a novela, fazer novela é uma coisa em que você tem que estar mesmo muito bem psicologicamente e muito do seu eixo, porque você vê a sua evolução, né? É isso, você vê você no primeiro capítulo e você no último capítulo. Então, assim, como é que tá sendo isso pra você? Porque a sua carreira de atriz, ela foi muito estudada, né? Assim, e eu acho que isso é muito importante falar, assim, a gente se conheceu lá na casa da Fabi, e assim, foi tão bonito você falando, nossa, eu fui fazendo não sei quantos cursos, eu tô não sei o quê, você tava ali. Foi muito importante. E assim, você tava ali, aí eu falei assim, caraca, eu falei, pô, a mulher estuda pra caramba. Tem uma coisa sua que você é muito dedicada, né? Então, como que tá sendo isso para você, ter o seu processo, que é de muito tempo, né? Que você vem estudando pra caramba, que você tá se dedicando, e agora na novela em que você tá vendo isso na prática, a evolução. Que é totalmente diferente. Eu comecei a fazer teatro, tinha 11 anos.
Aí eu fui até os 16 para 17 anos, não tive condições de continuar pagando o curso, porque eu tinha que estudar, trabalhar e fazer o curso de teatro. Então, alguma coisa eu tive que abrir mão, e infelizmente foi o teatro, porque a escola estava na escola pública nessa época. E eu fui para Minas, fui fazer psicologia em Uberlândia. Foi um momento que eu falei, talvez não é para ser, é isso, e vamos seguir com a nossa vida. Foi uma fase de frustração, assim, para mim. E eu fui pra internet e deu tudo muito certo com a internet. Depois eu fui pro Big Brother, eu saí do Big Brother e me convidam pra voltar com esse sonho, assim. Foi Deus mesmo. Aí eu abracei isso, eu falei, agora que eu posso, de fato, que eu consigo me dedicar, independente da quantidade de trabalho, de tudo isso que eu tô vivendo, eu vou me dedicar. Aí, mano, eu abracei essa oportunidade, assim, com todas as garras possíveis que eu tinha, sabe? De falar, isso que eu quero pra minha vida, eu vou me dedicar pra viver isso aqui. E, em paralelo, trabalhando com digital, apresentando programa, fazendo outras coisas, mas o que eu quero, a minha paixão, meu amor tá aqui. E foi até bom que fosse assim, porque eu faço esse trabalho com esse amor mesmo, sabe? Pra mim é muito mais profundo do que o trabalho, o corre do dia a dia, isso tudo que a gente vive o tempo todo. Então, ele é muito sagrado pra mim, e eu respeito muito, tem que ser sagrado. A gente dá vida a uma outra vida, sabe? A uma personagem, a gente toca no coração das pessoas. A arte é muito sagrada. E eu lido dessa maneira. E quando a gente vai para o set, na prática, toda a teoria que a gente vai trazendo, na prática, essa teoria ela tem que estar tão viva que ela some. Você esquece daquilo ali. E aí começam as manhas de set, que é o que a gente estava falando, do microfone, todas as cenas a gente está microfonado, está ali escondido, entender onde está a câmera, onde está a luz, o tempo das coisas, é tudo muito acelerado. Fazer uma cena que sei lá, às vezes eu gravo no mesmo dia o capítulo 30 e o capítulo 51. É tudo picotado, então não deu uma sequência. Então, tem eu acho que está muito ligado à programação neurolinguística também, sabe? A consciência, de fato, do que você está sentindo, e eu acho que está completamente ligada. Consciência corporal, tudo. E fazer esses encaixes, é um quebra-cabeça. Mas é uma delícia. É muito gostoso, eu sou suspeita. E é isso, é legal você se divertir, né, enquanto você faz. Eu acho isso muito, muito, muito importante, porque eu acho que às vezes a gente faz coisas muito grandiosas com um sentimento de é tudo ou nada, não pode, sabe? E eu acho que isso torna a coisa, é uma forma de matar o prazer. Porque assim, pô, você tá fazendo uma coisa que você queria. Ser frustrado. Sabe? Não vai ser bom, sabe? Então, fazer dessa forma leve, se divertindo, isso é muito... É difícil, né? Muito. É um desafio. É um desafio mesmo. Eu lembro que meu primeiro dia de set, o Jaiminho Matarazzo olhou pra mim, a gente gravou a primeira cena e, claro, eu tava tensa. Óbvio, as primeiras cenas, quando eu assisto, que eu gravei no primeiro dia, a gente grava muitas cenas em um dia. Todas eu gravei assim no primeiro dia, eu tava muito tensa. Natural, eu respeitei também. Eu acho que também tem isso, a gente tem que respeitar. Sabe, eu tô muito tensa com isso. Se eu começar a pensar no quanto eu tô tensa, eu vou ficar mais tensa. E aí aquilo vai virando uma bola de neve. Eu já me falou, Rafa, vai chegar um momento que você vai se divertir, se soltar e vai ficar muito tranquilo viver isso aqui. E esse dia tá chegando, sabe? Cada dia acontece mais. Cada dia é muito gostoso. Quando a gente vê uma cena no ar, essa cena foi gravada há 2 meses atrás. Às vezes 1 mês e meio atrás. E a gente já tá gravando uma outra cena agora, aí é que eu vejo a grande diferença de evolução. Que eu falo, nossa, a cena que eu gravei hoje já tá muito melhor do que essa cena que eu gravei há 1 mês atrás. Aquele dia, realmente, lá na casa da Fabi, a gente até falou, você tinha que fazer uma vilã. Falou mesmo. A gente falou isso, né? O Ale que falou isso. Foi. Aquele dia foi incrível. Eu vou contar um pouco pra vocês. Eu cheguei lá e eu tava muito chateada por uma situação que eu tava vivendo em relação a isso. Muito triste mesmo, tava super mal. Eu fui muito acolhida pela classe artística toda. Eu fiz muitos amigos, atrizes, atores, muitos, assim, que me acolheram. Aliás, todas as pessoas que até agora passaram pela minha vida do meio artístico me acolheram. Todas, assim. Eu não tive problema com ninguém, eu não tive nenhuma questão e ninguém nem foi blasé ou semi-blasé comigo. Todo mundo acolheu mesmo. Então, eu tava passando por um momento ali muito triste, assim, muito injusto. Acho que a palavra é essa. De muita injustiça e perseguição. Eu tava muito chateada, eu fui pra casa da Fabi, da Fabiana Carla, e o Alejandro tava lá. E o Alejandro tava esperando há meses um telefonema. Eu vou contar isso, Alejandro, não me mata. Um telefonema de um teste que ele fez por um papel muito importante para a carreira dele. E ele falou, nossa, eu tô esperando há meses, eu acho que não vai rolar. Eu falei, vai rolar.
Agora a gente vai pensar em vibrar coisa boa aqui, porque vai rolar. A gente começou a vibrar isso, o telefone dele tocou. Era o diretor. O diretor ligou pra ele, desse projeto. Ele falou, eu não tô acreditando nisso. Olha isso, foi? Uhum. Ele foi atender. Olha eu. Foi lá pro canto e a gente aqui tenso. Vai sair o sim, vai dizer que sim. Eu sou tão cristã que andava aqui assim. Pra porta, assim, orando pela vida do Alejandro. Eu falei, vai, é dele o papel. Saiu o Alejandro, parecia cena de filme. Saiu o Alejandro lá de dentro. Peguei o papel. Foi doido. Cara, a gente foi estourar uma champanhe. Estourou champanhe, A rolha bateu aqui em mim, você lembra? mesmo. A rolha voltou aqui no meu terceiro olho, assim, foi, tipo, todo mundo parou e falou, o que aconteceu? Tipo, não tinha nem lógica a rolha voltar pra cá. Foi. Voltou. Aquele dia foi tudo muito especial, assim, nosso primeiro encontro foi muito especial. Muito especial. Isso é muito legal. Você tem isso mesmo, né? Assim, de uma rede muito legal, né? De pessoas que realmente te acolhem. E eu acho que é isso, assim, de pessoas que te enxergam. Porque o meu trabalho é muito isso, assim, quando eu falo, né? Eu faço análise de músicas, faço análise de coisa, das pessoas. Eu fico assim, gente, as pessoas precisam enxergar isso. Porque eu vejo que são coisas tão ricas, né? Assim, que as pessoas são. Tem pessoas que não são, tem pessoa que é podre mesmo. Nem quer ser. Mas tem pessoas que ficam assim, nossa, que rico isso, né? A Duda, né? A Duda falou assim, chama a Rafa. A Duda falou, nossa, Duda, É minha paixão. eu faço análise dos seus discos, porque tem tantas mensagens. Ela, nossa, que bom que você pegou isso, porque era o que eu queria passar. Eu falei, mas todo mundo precisa saber disso. Então, como que é, assim, você se sente mesmo acolhida, assim, que você sente que as pessoas te enxergam mesmo? Quem me conhece, sim. Quem me conhece sabe. Quem me conhece, isso também foi uma conversa com outro amigo meu. Eu troco muito. Eu gosto de papos profundos. Eu sou muito existencial. Muito existencial. Eu amo. Pra mim, o melhor rolê que tem é sentar numa roda com amigos e ficar conversando sobre a vida, existencialismo e tudo. E ele falou pra mim uma coisa que eu falei, nossa, ele falou, Rafa, eu não te conhecia. A gente é um amigo muito, muito recente. E é engraçado que quem não te conhece tende a não gostar de você. E quem te conhece, quem busca te conhecer, te ama. As pessoas gostam muito, se conectam muito com você. Eu fiquei engraçado. Até agora eu não cheguei nessa conclusão, espero chegar. O que tá distorcido nisso, sabe? É um estereótipo? É uma não identificação? Existe algo que as pessoas não conseguem se conectar para me entender? Por que não entendem? Por que não gostam? O que eu deixo de fazer? Porque fazer não faz nada. Eu não brinco com ninguém, eu não ofendo ninguém, assim, pelo menos não intencionalmente. E isso ficou no meu coração, assim, eu falei, bom que conhece, gosta de mim e se conecta, mas também fica esse ponto de interrogação do porquê que as pessoas que não me conhecem não se conectam a mim, tendem a não gostar. Eu tenho uma hipótese. Vai, manda, vai. E principalmente mulheres que estão em lugares de poder ou de relevância têm essa antipatia, das pessoas ficam assim, olha lá, tem essa coisa assim. E a minha hipótese, é muito movimento do meu trabalho, é assim, as pessoas no geral ficam numa ideia de que se uma mulher está num lugar X, seja ela CEO de uma empresa ou a protagonista da novela, se ela está num lugar, coisa boa ela não é. Né? E isso é super perigoso, porque isso é um auto-boicote. Porque então você não vai querer estar numa posição de poder. Chegar. Porque você fica assim, se ela tá lá é porque ela pisou em alguém ou porque ela não presta, você não vai querer estar. A Globo. As pessoas falam que tem várias teorias, tem teorias maravilhosas. Que eu sei um segredo muito grande de alguém de dentro da Globo. Gente. Por isso que as pessoas me colocam lá. Eu juro. Aí você vai lá na Globo, qualquer pessoa que você perguntar dentro da Globo, assim, olha, eu ponho minha mão no fogo. Você não vai falar, eu gosto muito da Rafa, a Rafa é muito legal. Aquelas bem egocêntricas. Mas é verdade, porque você não tem problema com ninguém lá dentro. Eu chego, todas as pessoas que eu passo dentro dos estúdios, é sorriso daqui até aqui pra mim. Porque eu, de fato, eu sou assim na minha vida. Então, se eu tô comprando as pessoas lá dentro, gente, é nisso, tá? É que assim, eu pelo menos fingindo. Mas as pessoas não têm essa e isso que eu fico assim, gente, as coisas estão em processo, é isso, tem tantos passos dentro de um movimento para uma mulher chegar num lugar que a gente não pode cristalizar. Então, assim, ou a pessoa vê aquela mulher, em público, essa mulher já aparece, sei lá, como alguém que é meio barraqueira, que é meio polêmica, aí a pessoa, pronto, ela não precisa nem supor nada, ela já fica assim, fulana é barraqueira, fulana é não sei o quê. É isso, né? E aí, quando é uma mulher que, assim, ela tá correta, que eu acho que, assim, a sua... Tá tudo certo. Tá tudo certo, Tá meio tudo assim, certo. estranho.
Alguma coisa a Tem gente que ter sabe. alguma coisa errada. E eu falo muito isso, é importante a gente dizer isso para as pessoas, assim, Entendi. olhem com outro olhar, porque isso é um auto-boicote. Se você não quer ter compaixão de uma outra mulher, pô, tem com você mesma. Porque isso te impede. Eu acho que impede a mulher de seguir os próprios sonhos. Como se a gente só conquistasse algo se fizesse algo de errado. Ou se um homem fizesse algo para que a gente chegasse lá. E não, a receita é muito clara e muito simples e é muito evidente. Eu sou muito dedicada. E internamente, lá dentro da Globo mesmo, todo mundo sabe disso. Às vezes eu recebo o telefone, já aconteceu algumas vezes, assim, Rafa, você pode vir agora para fazer um programa aqui com a gente, porque a pessoa não se sentiu bem, teve que voltar para casa? Posso? E eu já perguntei, por que vocês me ligam? Assim, porque a gente confia em você, que a gente sabe que você vai fazer certo. Se me colocarem ao vivo para fazer alguma coisa, eu não vou falar. Que eu estudo, eu sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Eu respeito as regras da casa. Então, eu acho que você é muito mais ligada a isso. Não tem nada de errado. Pelo contrário, tem dedicação, tem respeito, tem confiança no meu trabalho, naquilo que eu entrego, no que eu faço. E aí a construção vai indo, as portas vão se abrindo. Sim. É isso, é legal o que você falou, assim, porque você, além de atriz, você também é apresentadora. E eu acho que isso é uma coisa muito sensível de ser apresentadora, que assim, a apresentadora, ela não é o lugar protagonista, ela é o lugar que sabe dar protagonismo ao outro. E eu acho que você tem isso na sua vida e no seu trabalho. Você foi agora apresentadora do leilão do Instituto Oris, e você também é apresentadora do Circuito Sertanejo. Como é que é essa coisa de você... É uma chave que vira? A atriz, eu sou protagonista. Agora, apresentadora, não é sobre mim, é sobre prestigiar o outro, brilhantar. Como é que é isso? Como é que é isso? Deixa eu pensar como é que é isso. Eu caí como apresentadora no susto. Acho que eu nunca falei sobre isso. Mas quando eu fui pra lá, quando eu fui pra Globo, fui contratada para atuar. Eu comecei a estudar de imediato. Na pandemia, remotamente, de imediato. O dia meu telefone tocou que eu ia apresentar um programa. Eu não sabia ler TP. Eu não sabia falar com ponto. Eu nunca tinha vivido essa experiência. Para falar que eu nunca tinha vivido, eu tinha apresentado uma live uma vez, tipo assim, que eu nem olhava o TP. E 2 semanas depois eu estava no estúdio gravando já. Que eu jamais falaria não também. Assim como você também não falaria. Assim como todo mundo assistindo, ninguém falaria. Se tem uma oportunidade dessa chegando na sua porta, com direção, com tudo acontecendo, você vai falar, cara, pode não dar certo, mas eu vou viver. E eu precisei viver, precisei fazer, até para aprender. Então foi uma aula para mim. Principalmente de muita coragem, assim. E aí eu caí como apresentadora. Mas minha paixão sempre foi na atuação. Só que quando eu tô apresentando alguma coisa, eu acho que é isso. Eu me entrego, eu me divirto tanto. Pra mim é tão relaxante hoje em dia, que a parte dura já passou. Tipo, Circuito Sertanejo, eu tô lá, eu tô falando da minha cultura, de onde eu venho. Os meus amigos estão ali, às vezes eu vou entrevistar uma pessoa aleatória, aquela pessoa é o meu amigo, que me conhece desde sempre, porque a gente curtia muito juntos. Eu tento entrevistá-lo ali pra dar uma oportunidade também. E acaba a gravação, eu vou curtir, sabe? Eu vou pra frente do palco, vou curtir o show, eu canto todas as músicas que tocam. Então, quando eu tô ali, eu só tô tendo a oportunidade incrível, e pra mim é brilhante, gigante, de apresentar para as pessoas do Brasil todo o que é essa cultura. No ano passado, no Circuito Sertanejo, a gente teve mais de 33 milhões de pessoas assistindo. É muita gente nesse país assistindo ao Circuito Sertanejo. É muita gente. É o Brasil, né? É o Brasil. E aí, esse ano, a gente tá assim, tá sendo ainda mais especial, a gente quer aprofundar ainda mais. Então, pra mim, é um presente que caiu na minha mão. E o leilão anteontem, por exemplo, que eu fui leiloeira. Menina, eu fui leiloeira, gente. Aí eu cheguei lá e falei, oi, Ju, eu falei no palco ainda, eu falei, Ju, é muito amor, tá? Eu tô fazendo isso aqui com muito amor, porque eu nunca sonhei em leiloar alguma coisa, nem sei como é que faz. Fala do lance, dá-lhe uma, eu nem sei, mas eu fui aprendendo ali na hora, com o microfone na mão. Eu acho que a gente tem a oportunidade de somar, principalmente um projeto como o Oris, de somar, de impulsionar, de usar da nossa comunicação, daquilo que a gente sabe para dar, para doar, né? Que a gente doe, que a gente seja. Que a gente, esse outro dia desses, a gente já bateu 50 minutos, a gente não para de falar. Outro dia desses, eu falo muito, a Manu também ama, aí vai rolar. Foi até amanhã. Eu tava lendo a história do Samaritano.
Do bom samaritano que ajudou o hebreu que estava ferido, né? Uma história bíblica, uma parábola da Bíblia. E o samaritano, o que me chama a atenção nessa história, quando a gente para para pensar, aqui ó, quando a gente para para pensar, é que o samaritano, não é só o fato de que ele era um samaritano, que eram povos completamente separados, que não podiam se encontrar, que não se falavam, que não, principalmente se encostar, e o hebreu estava cheio de sangue, então tipo, tinha toda uma questão ali entre eles de preconceito e etc, que eles não se cruzavam, né? Foi dividido ali o norte e tal. O samaritano, ele não só ajudou aquele homem, pegou aquele homem, levou ele para uma pousada para aquele homem ser socorrido, para ele não morrer, que era o inimigo dele, entre aspas, como ele estava pronto. O que me chama a atenção é isso. O samaritano, na Bíblia, conta que ele tinha tudo que ele precisava, todos os utensílios que ele precisava para salvar alguém. Então, ele enfaixou o hebreu, ele fez... tudo que ele precisava fazer, ele fez. E aí eu me pergunto, ele não sabia que ele ia sair de casa e encontrar uma pessoa ferida? Ele não sabia que ele ia sair de casa e uma pessoa ia ter sido assaltada e ferida no meio da rua, mas ele saiu pronto. Ele deu aquilo que ele podia dar. Entende? Então ele foi o remédio da vida de alguém. Sim. E aí, quando eu trago isso para hoje, quando a gente para pensar nos tempos de hoje, a gente tem que sair pronto também. A gente tem que sair pronto de boa intenção, de amor, de estar atento pro outro, pro que o outro precisa. Se a gente pode servir na vida do outro, se a gente pode somar na vida do outro. Então, você pode apresentar alguma coisa que você sabe fazer isso muito bem, que vai colaborar com a vida do outro, vamos fazer. Você pode, sei lá, prestigiar um amigo, você pode impulsionar alguém, vamos fazer. Sabe? É o que a gente tem na nossa pochete, é o que a gente tem na nossa bolsa para entregar. E isso requer muito um olhar para si, né? Assim, de entender que aquilo que se tem basta. Porque a gente fica muito no movimento de buscar aquilo, assim, falta isso. Eu preciso disso, eu preciso de... E aí a gente fica sempre num lugar de insuficiência, né? Igual você falou assim, eu aceitei aquela oportunidade. É isso, é estar aberto. E eu acho que isso requer um exercício de conhecimento de si muito grande, né? Assim, é isso, o que eu tenho basta para que eu possa aprender, basta para que eu possa entregar, basta... De humildade. Humildade. A gente tem que ser humilde. A gente não pode achar que a gente está ou pronto para tudo, ou sabe de tudo, ou... Porque se a xícara estiver 100% cheia, a gente nunca vai conseguir. Eu só sei que nada sei. É o famoso só sei que nada sei. Se a gente achar que sabe tudo, a gente nunca vai aprender uma coisa nova. Se a gente achar que já fez de tudo, a gente nunca vai fazer algo novo que talvez vai ser muito maior do que aquilo que a gente fazia. É ter humildade mesmo, de entender que às vezes o que eu tenho para oferecer é esse canudo. Pois eu vou ser o melhor canudo que eu posso ser. É Mário Sérgio Cortella, né? Não é o melhor do mundo. Sim. É o melhor canudo que eu posso ser naquele momento, dentro das condições que eu tenho para ser aquilo. E como que os repertórios, né? Porque eu aprendo isso muito com a Gabi Prioli, que ela fala muito sobre repertório. Que é isso, tudo que você viveu é um repertório. Então, assim, você não precisa ser especialista naquela coisa. Você pode até ser, mas o que vai fazer com que você seja o especialista é isso. Você está citando aí cinema, arte, Bíblia, Big Brother. Isso tudo é repertório, né? Assim, sertanejo. Então, assim, isso é repertório. Não tem como a gente colocar isso é pior, isso é melhor, isso é bom. Isso são repertórios. Compõe. E eu acho que isso tem a ver com como a gente olha para as mulheres. Porque, assim, pode ter mulheres que a gente, assim, igual você deu, eu não dizendo nada da Bíblia, mas você falou assim, o Hebreus e o sei lá o quê, que pessoas que são brigadas e tal. Sim. Podem ter mulheres que você fala assim, essa pessoa não me identifico. Mas ela é boa nisso. A gente precisa reconhecer isso, né? E porque eu acho que eu sou muito dessa, assim, vamos olhar para as mulheres com mais generosidade, porque a gente vai olhar pra gente. Eu ia falar isso agora, quando a gente reconhece da outra, a gente está reconhecendo o nosso. Nosso. E pensando nisso, eu queria saber quem é a mulher que você indicaria para estar aqui nesse papo com a gente. Letícia Colin. Ela é muito autêntica, né? Ela é muito, o que você falou, você criança, disruptiva, né? A Letícia... Legal. Assim, eu poderia falar dela como artista e isso já seria gigante, porque eu acho ela o exemplo da nossa geração, inspiração e força e uma atriz excepcional. Mas mais do que isso, ela como mãe, ela como mulher, ela como amiga, ela como acolhedora, sabe? Eu me sinto bem quando eu vejo a Letícia, eu me inspiro muito nela.
Legal, muito bom. E você vê, né? É muito importante isso, você tá olhando para a sua geração contemporânea, né? É isso, um exemplo de atriz. Porque senão a gente fica naquilo que a gente falou, do que não tá na pochete, que é a Fernanda Montenegro, um exemplo de atriz. É um exemplo. Mas tem outras mulheres aqui que estão construindo, né? Então, assim, muito legal. Letícia? Venha. E você? Qual tem sido o ritmo dos seus passos? Você tem andado com pressa, correndo logo para chegar no objetivo que você pensou? Ou você tem andado com calma, olhando para dentro e prestando atenção em qual é o seu tempo, o seu ritmo, qual é o seu jeito de chegar lá onde você planejou? A gente vive numa lógica em que a gente está o tempo inteiro em dívida com os nossos próprios objetivos, que a gente não se pergunta se o objetivo que a gente está perseguindo ele segue sendo fiel a nós. E a gente também não pensa o quanto a gente tem se deixado de lado nessa trajetória até buscar o nosso objetivo. Será que você vai chegar lá no final dessa linha inteira? Ou você vai chegar uma outra pessoa? Ou para chegar lá você vai ter que perder um pedaço de você? A serenidade é um caminho que mostra que a gente pode ir com muito mais calma. E que indo com mais calma a gente consegue se manter mais fiel a nós mesmas. Afinal, todas as respostas que a gente busca, elas estão dentro de nós. E estão dentro de nós a partir das experiências que a gente corajosamente viveu. E não a partir dos lugares que a gente muito ansiosamente pensou. Colocar os pés no chão e também molhar os pés na água é um caminho de que tudo pode ser muito mais fluido, muito mais tranquilo e que você não precisa estar o tempo inteiro tensa e em dívida para chegar em algum lugar.